Paz e bem, meu irmão, minha irmã. Hoje é sábado, 21 de agosto de 2021. Nós estamos na semana de oração pelas vocações consagradas. E a nossa memória histórica hoje é Dia Nacional do Catecismo, Dia da Habilitação e Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que começa hoje e vai até o dia 28 de agosto, promovido pelas APAES. Lembrando a você que amanhã, domingo, nós temos as Santas Missas nos horários das 7, das 9 da manhã e das 18 horas. E eu peço que você divulgue este áudio aos seus contatos, que você deixe aí a sua participação, deixe aí o seu comentário para que gere mais essa comunhão entre nós. E o evangelho que vamos escutar, partilhar, ouvir, rezar, é de São Mateus 23, do 1 ao 12, que diz: Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos, dizendo: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridades para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imitem suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e o colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura nas testas, nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes, dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Depois de ensinar o mandamento do amor, Jesus o concretiza na exigência do serviço. Nos 13 primeiros versículos do capítulo 23, que são dirigidos às multidões e aos discípulos de todos os tempos e lugares, Jesus alerta contra os escribas e os fariseus de todo tempo e lugar. São Jerônimo, o famoso monge tradutor da Bíblia que morreu em Belém em 420, fazia uma consideração muito importante quando ele dizia dessa forma: cada página do Evangelho foi escrita pela igreja, diríamos nós hoje, e para a igreja. E acrescentava: os escribas e os fariseus somos nós, chamados a nos ver e reconhecer neles. Assim como eles tomaram o lugar de Moisés, que libertou o povo da escravidão e transmitiu as 10 palavras de vida, tomaram também o lugar de Jesus para impor à comunidade dos fiéis pesados fardos que eles nem carregam nem ajudam a carregar. Jesus transformou a água em vinho, ou seja, substituiu as purificações exteriores da lei pelo dom do Espírito Santo, que nos dá um coração novo, o coração de filho que ama o Pai como é amado pelo Pai. Os escribas e fariseus, portanto nós, quando vemos desta forma hoje, fazemos o movimento contrário. Mudamos o vinho em água ou substituímos o Evangelho com a lei, ou impondo o Evangelho como lei. Nos dois casos, ao invés de distinguir entre os espíritos, extinguimos o espírito. O símbolo regressivo é o cachorro, qualquer vira-lata, sem nenhum pedigree, que come o próprio vômito. Como dito desta forma, escutando essa reflexão que fez São Jerônimo, é importante lembrarmos que a primeira tentação da igreja, que Paulo percebeu muito bem lá em Gálatas 1,7, e ainda lá no início do cristianismo, ele tematizou na carta aos Gálatas, a primeira tentação foi um retrocesso daquilo que ensinava o Espírito de Deus. Para assim, o Espírito que dava vida à letra, agora o Espírito que se dedica mais ao Espírito que olha para a lei que mata, pervertendo dessa maneira o Evangelho. Nós percebemos, meu irmão, minha irmã, como é fácil trocar o Evangelho pela lei. Como é cômodo ofuscar o Evangelho com a lei. Foi o que aconteceu na complexa comunidade de Antioquia,
sobre o orante, com Pedro movido pelo qual Paulo o critica abertamente, lá em Gálatas 2:11. Não era questão de maldade. Os legalistas, muitas vezes, são ótimas pessoas, nem de pouca inteligência. Há legalistas inteligentíssimos, cultíssimos, mas de hipocrisia disfarçada de bondade e de preocupação pastoral. O líder Pedro estava preocupado com a boa condução da comunidade e não percebia que, agindo daquela maneira, se afastava da verdade do Evangelho. Quando transformamos o Evangelho em lei e recuamos do Espírito à carne, já estamos fora da graça de Cristo. A lei é necessária. Sem lei não se vive nem se convive. É positiva quando nasce do Espírito de liberdade, quando brota do amor e leva ao amor, quando ensina a grandeza de Deus e sua glória. Fora disso, destrói a vida filial e a convivência fraternal. Por isso, peçamos ao Senhor a graça de sempre nos deixarmos ser conduzidos pelo Espírito, que vivifica, que dá vida, que nos move a vivermos a partir do Evangelho do Senhor, da mensagem do Senhor, e não ofuscarmos o Evangelho com a nossa vida. Que vivamos assim, que testemunhemos o amor de Deus, mas, sobretudo, que nos deixemos ser guiados pelo Espírito, que transforma a nossa vida, que nos dá uma vida nova. Amém.